Ecoar a boa nova. Então, terminado o nosso roteiro de orações, nós vamos agora sugerir algumas leituras espirituais para continuar a caminhada, né? Já que aquele dia a dia, aquele passo dia a dia com o que lê da Bíblia acabou, vamos agora indicar algumas leituras para o crescimento espiritual. A primeira leitura, evidentemente, é a Bíblia, né? Tanto para a doutrina quanto para a espiritualidade, né? Pode ajudar também no livro do Monsenhor João Zabib, que é a Bíblia no meu dia a dia. Lá tem dicas de como ler a Bíblia, mas a Bíblia é leitura diária, tanto para estudo quanto para espiritualidade. Claro que para a espiritualidade são pequenos trechos, né? E principalmente os evangelhos, mas também outros trechos da Bíblia que não sejam os evangelhos. Então a primeira dica de leitura é, evidentemente, a Bíblia. A segunda dica de leitura é a Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. Esse é um livrinho que se propõe são meditações sobre ensinamentos de Jesus, né? Ele se propõe a ser simples como os evangelhos, a ensinar as coisas de forma simples, claras, mas é um livro de meditação, ou seja, de oração. Então, para quem quer refletir sobre os ensinamentos de Jesus, esse livro de Thomas Kempis é muito bom, Imitação de Cristo. Outra sugestão são os livros do Scott Hahn, né? Diversos livros. O Quarto Cálice, O Amor Vem Primeiro, O Banquete do Cordeiro. Scott Hahn, ele é um autor católico que ele costuma explicar questões da Igreja Católica com base na missa, com base na Bíblia, né? Então ele explica a missa com base na Bíblia, ele explica as alianças com base na Bíblia. Então ele foca muito suas explicações em explicações bíblicas. Pode ajudar bastante a crescer na vida de fé. Outro livro sugerido é Ensino Cor significa no coração de Jesus. A fotinha dele é o apóstolo João no coração de Jesus, né? É a cena da Santa Ceia. Esse livro é um livro sobre a adoração ao Santíssimo Sacramento. São conversas de um sacerdote com Jesus. Jesus apareceu a um monte beneditino e conversou com ele sobre o Santíssimo Sacramento. Então é um livro sobre adoração eucarística, sobre intimidade com Jesus na oração. A oração, primeiro a gente faz ela, muitas vezes, com base em livros, com livros igual a Bíblia, a gente vai aprendendo como Deus é. Depois vira aquela conversa, né? Vai vindo aquela conversa com Deus sobre como está o meu dia a dia. Mas chega uma hora que a oração não precisa mais nem das palavras, que não é nem a leitura de um livro, nem é a conversa do seu dia, mas é simplesmente estar na presença de Deus. Então é sobre esse simplesmente estar na presença de Deus durante o seu dia que esse livro vai tratar, né? Outra dica de leitura, Sou Todo Teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, do padre Francisco Amaral. Ele vai explicar o que é a consagração à Virgem Maria. O que é a consagração à Virgem Maria? A consagração à Virgem Maria é a renovação das promessas do batismo, feitas com a ajuda da Virgem Maria. Ou seja, você pede à Virgem Maria que te ajude a não pecar, a renunciar ao demônio, a crer em Deus, e na sua vida de oração e de intimidade com Deus. Então, o Padre Francisco Amaral vai explicar como que é viver o batismo, as promessas do batismo com a ajuda da Virgem Maria. Tanto na vida de oração, quanto no dia a dia, nas atividades do dia. Outro livro sugerido é o livro azul do Padre Gobi, né? Do movimento sacerdotal mariano. O livro azul do Padre Gobi são mensagens para serem lidas enquanto se reza o terço. O terço são as orações de mistérios da vida de Jesus, né? Paixão de Jesus, né? Por exemplo, o Horto das Oliveiras, a flagelação, a coroação de espinhos, carrega a cruz até o Monte Calvário, a crucifixão e morte na cruz. Então, nascimento, batismo de Jesus, então o terço são passagens da vida de Jesus que a gente relembra quando lê o terço. A gente medita nas passagens da vida de Jesus, que a vida de Jesus, o sacrifício dele nos salva. E aí tem esse livro de mensagens, que as mensagens vão ajudando a entender aos poucos o que é a vida de fé.
Então são mensagens do movimento sacerdotal mariano, mensagens da Virgem Maria. Outra sugestão de leitura é o Diário de Santa Faustina, né? A misericórdia divina na minha alma. Então Santa Faustina conta como que Deus, que é amor, agiu na alma dela, como que é o amor de Deus, como que ele age no nosso dia a dia, nas nossas orações, nos sacramentos, na vida de fé, como que é essa vida de fé com Deus que é amor. Então é falar da misericórdia de Deus, né? É Deus em sua misericórdia que nos chama primeiro. Não somos nós que temos mérito ou somos capazes. É Ele, por amor, que nos chama à intimidade com Ele. Outra sugestão de leitura é a Verdadeira Vida em Deus, de Vassula Haydn. A Verdadeira Vida em Deus também é um livro sobre oração, sobre o encontro com Deus. Encontros com Jesus, na verdade, né? Que a Vassula Haydn pode contar os encontros que ela teve com Jesus. Então é outro livro de espiritualidade. Ela vai contar desde quando ela não gostava de rezar, como ela começou a rezar, como é uma vida de oração, e por aí vai. Até como que se chega a uma grande profundidade na oração. E por último, não menos importante, dois livrinhos de doutrina. O Catecismo da Igreja Católica e o CAT. O CAT é a abreviatura de Young Cat, Catecismo. Young Catecismo, ou seja, Catecismo Jovem em inglês, né? Mas no Brasil ele continua sendo vendido como UCAT, o nome, mas está em português, evidentemente. Então, o Catecismo da Igreja Católica ele traz muitos temas, né? Muitos temas da fé, desde do que é o Pai Nosso, o que são os sacramentos, o que é cada uma das partes do creio. Então, muitas explicações sobre a fé católica estão no Catecismo da Igreja Católica, e o CAT, que é o Catecismo Jovem, traz isso com uma roupagem jovem, com uma edição jovem, com figuras, com destaques, com uma linguagem mais jovem, né? Traz a mesma coisa que está no catecismo, mas com uma linguagem, uma figura mais jovem. Então foram essas as dicas.